الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون وقال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se antes de mais saudados com a bela saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o merecedor de louvores, e que as bênçãos sejam derramadas ao mais nobre e o derradeiro mensageiro de Allah, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Hoje, sendo um dia especial, nos encontramos num mês especial, num dia especial, numa hora especial, um momento especial. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou-nos, solicitou-nos até para enviarmos abundantemente bênçãos, salat e salam para ele na sexta-feira, sendo o nosso melhor dia. Portanto, podemos dizer sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Portanto, esta é a recordação que nós também fazemos. E o Corão menciona fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Recorde, porque a recordação beneficia aos crentes. Temos tempo muito curto para abordarmos aqui um tema que eu gostaria de partilhar com todos os irmãos aqui. Fazemos uma reflexão. Sabemos que estamos no novo ano islâmico, o ano 1445. Hoje é o terceiro dia do novo ano, 1445. Estamos no novo ano. Normalmente, quando estamos diante de uma transição do ano, antes dessa transição as pessoas preparam-se para fogo de artifício, bebedeira, comidas, por aí. Fazemos uma festa por causa desta transição do ano. Vamos fazer uma reflexão desta transição. Reflexão desta transição deste ano do 444 para 45, onde nós temos que refletir e olhar para trás. Isso podemos fazer todos os dias. Fazemos também quando completamos mais um ano de vida. Temos que fazer esta reflexão. Cada momento que passa, cada ano da nossa vida que vai passando, nos aproximamos mais a Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é o nosso estágio? Naquele momento em que, ou naqueles momentos em que nos aproximamos mais a Allah subhanahu wa ta'ala. O Corão faz menção disso, só que nós não sabemos. Não sabemos, não vamos lá à busca para entender o que Allah subhanahu wa ta'ala diz. Allah subhanahu wa ta'ala diz: iqtaraba linnasi hisabuhum وهم في غفلة معرضون. Aproxima-se o momento da prestação de contas do servo. وهم في غفلة. Ele está completamente desatento, negligente. وهم في غفلة معرضون. Desdenhado. Nem sequer tem esta visão que o tempo de sua prestação de contas está aproximado. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. A recordação, a advertência do seu Senhor lhe chegou. Ele escutou, mas o que ele faz? Completamente desatento e negligente, envolvido em tudo e mais alguma coisa para além daquilo que era o propósito.
Allah subhanahu wa ta'ala diz ainda no Coran: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. O homem não tem senão aquilo pelo qual se esforçou. Em outras palavras, todos usufruem e gozam daquilo que merecem. Todos têm o que merece. Ninguém tem o que não merece. Todos têm o que merece. É o que o Coran faz aqui menção. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. O homem não tem senão aquilo pelo qual se esforçou e brevemente ele verá o resultado do seu esforço. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. E depois terá o pagamento na totalidade daquilo que ele se esforçou. Prezados irmãos, o ano passou. O ano 1444 passou, estamos no ano 1445. Que ano é este? De onde é que parte este ano? Quem sabe? De onde é que parte? Nós temos o calendário gregoriano, estamos no ano 2023. Calendário Hijri, estamos em 1445. Por quê? Por que essa diferença? De onde é que parte? Alguém sabe? Alguém sabe aqui? Exatamente, chama-se 1445 Hijri. Hijri, o ano de Hijra. Mas começaram a contar desde o dia que o profeta emigrou? É isso? É isso? Começaram a contar desde que o profeta emigrou? Foi uma contagem retroativa. Uma contagem retroativa. Este calendário é implementado no Khilafa de Umar, radiyallahu anhu. Khilafa de Umar foram, primeiro, os 2 anos do primeiro Khalifa, quem foi? Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Depois, no Khilafa de Umar, é que teve este incidente de contagem retroativa para o início do calendário islâmico, do ano islâmico. Então, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, o momento marcante para nós começarmos o nosso calendário podia ser o quê? Nascimento do profeta? Pois não? Um grande dia. Nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou o dia da revelação do Coran? Não. Foi o dia em que marcou o impacto, não é? Da migração do profeta sallallahu alaihi wasallam. O dia em que o Islã era a semente para o Islã florir. O profeta sallallahu alaihi wasallam abandonou Meca para Medina. Ele não tinha liberdade, os muçulmanos não tinham liberdade em Meca de praticar o Islã. E iam imigrando, pela ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam, os sahabas iam imigrando. Até que o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam imigrou, e nós sabemos todo o que aconteceu, o que o profeta passou nesta imigração. Então, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, faz aqui um marco retroativo. Vamos voltar para o momento de Hijra. O profeta sallallahu alaihi wasallam já estava em Medina, já tinha falecido. Aqui a data que o profeta está a marcar este calendário, já tinha falecido. Abu Bakr Siddiq, que foi o sucessor do profeta sallallahu alaihi wasallam, havia falecido no Khilafa de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Então o incidente voltou para o Hijra, não é? Para o Hijra. O profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu quantos anos depois de Hijra? Quantos anos depois de Hijra? O profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu no 11º ano Hijri. Já estava em Medina há 11 anos. O profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu quando já estava 11 anos em Medina. Mais 2 anos de Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, Khilafa. Depois que veio o Khilafa de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, depois de 13 anos os muçulmanos estarem em Medina, que a contagem retroativa foi para o início do calendário islâmico Hijri, não é? Depois do falecimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, depois do falecimento de Abu Bakr radiyallahu anhu e no Khilafa de Umar ibn al-Khattab. Portanto, houve esta necessidade de uma colação de tempo, esta retroatividade para ter o início do calendário islâmico. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez este movimento de Meca para Medina, onde os muçulmanos foram permitidos sair do lugar, abandonar tudo o que tinham, os seus negócios, as suas habitações, os seus afazeres, as suas famílias,
deixaram todas essas coisas de trás e pela causa de Allah emigraram para Medina Munawwara para salvaguardar o bem mais precioso que todos nós temos. Quando alguém pergunta qual é o bem mais precioso, podemos dizer vida. Sim, mas vida sem imã não tem nenhum valor. O bem mais precioso que todos nós temos é a fé, é o imã que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu. Então eles abandonaram. Por quê? Porque essa vida aqui no mundo, você vai ver quanto tempo? 50, 60, 70 anos, vamos lá, máximo 100 anos. Depois de 100 anos, as pessoas estão cansadas de ti. As pessoas estão cansadas de ti. Até já dizem, ao conversar, esse cota também já não baza. É duro esse cota. Estão cansadas de ti. É o quê? Teimoso? É teimoso também. Teimoso, né? Aqui, o tio está a dizer. É teimoso. As pessoas cansaram-se de ti. A tua preocupação tem que ser lá onde você vai. Por isso que o hadith diz, chega a uma certa idade, você não tem desculpas de apresentar Allah. Você não tem desculpas. Allah te deu tempo suficiente. Quantos anos você precisa de vida? Não é? Quantos anos? Se for a comparar o tempo que você tem pela frente, comparando com o tempo de vida, é ínfimo. Prezados irmãos, o tempo para. Você vai ficar lá no qabr. O tempo que aproxima, este um ano que já passou, estamos no novo ano. Passou um ano da tua vida, que você tinha que viver 40 anos, ficou com 39. Se você tinha que viver 70, está no 65, restaram 5. O bem disso tudo é que ninguém sabe quando é que ele vai deixar este mundo. Prezados irmãos, o tempo no qabr, o tempo que cada um vai viver, é muito mais acima do tempo de vida dele aqui no dunya. E o tempo para. O que é tempo? O que significa tempo? Quem pode me definir tempo? Eu quando falo, não é unilateral. Eu gosto de ser recíproco, bilateral, para nos interagirmos melhor. O que é tempo? Quem pode definir? Se alguém perguntasse o que é tempo, vai dizer o quê? Você está a gastar tempo, você está a passar tempo. O que é isso, tempo? Um momento para o outro é tempo. Até pode estar. Tempo é comparação de dois momentos. Tempo é comparação de dois momentos. Imaginemos se não tivéssemos relógio. Tempo, você vai comparar uma coisa que você fez e o que você vai fazer, ou uma circunstância em que você fez duas coisas. Fiz uma coisa num certo momento, fiz outra coisa num certo... Este intervalo aqui é tempo. Este tempo que nós comparamos no qabr para. Não há mais tempo. Não há contagem de fiquei aqui, estou já uma semana. Não. Aqueles que estão lá há 500 anos, não pensamos isso desde Adam. Quantos anos passaram? Milhões de anos, podemos assim dizer. Muitos anos passaram. Mas, se Adam for ressuscitado hoje e for perguntado quanto tempo você está aí, sabem qual vai ser a resposta? De Adam e de todos que foram ressuscitados. E isso vai acontecer com todos nós. No dia de Qiyamah seremos perguntados quanto tempo vocês ficaram lá? No qabr, no dunya, o que for. Quanto tempo ficaram? Sabe qual será a resposta? Unânime, onde não há de haver divergência. Labithna yawman aw ba'da yawm. Fas'al ad-din. Wallah, nós ficamos um dia só. Um dia ou uma parte do dia. Não ficamos esses de 70 anos. Não. Ainda, como se não bastasse, diremos, fas'al ad-din. Wallah, nós não estamos a mentir. Pergunta aos anjos, esses viram que nós não ficamos muito. Mas você aqui no dunya foi dito, cota, baza lá. Já não aguentamos mais contigo. Teimoso, não é? Duro. Mas você vai dizer, foi um dia só que nós vivemos. O felizardo, prezados irmãos. Esta é a recordação, esta é a vantagem de nós termos esta sentada, onde nos recordamos mutuamente. Quem fala recorda-se, quem ouve recorda-se. O felizardo é aquele que se prepara para este dia. Prezados irmãos, nós seremos carregados, para quem tiver sorte de ser carregado, vai ser colocado numa cova, vai ser tapado. Os ahadíces mencionam
que a pessoa tem essa sensação toda, sabe o que está a acontecer, até o momento em que os seus familiares estão a abandonar a sepultura. Só que ele não tem força, não consegue fazer nada. Os hadiths fazem menção disso. Você vai ver que as pessoas vai gritar: meu filho, não me deixe aqui, porque está numa escuridão terrível. Você não sabe o que vai acontecer contigo. Você está a ver que as pessoas, o hadith menciona, escuta os passos daqueles que vieram lhe enterrar, que estão a bazar. E você não vê qualquer alternativa, senão as tuas próprias ações. As tuas próprias ações. Cada ano que passa é uma recordação. O Corão, que está conosco eternamente, diz: "Iqtaraba linnasi hisabuhum." Este passar de tempo aproxima o tempo de prestação de contas. Esta é a reflexão que nós temos que fazer. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. As pessoas estão completamente desatentas, desdenhadas. O Corão sempre nos exorta. Os ahadis do profeta sallallahu alaihi wasallam nos exorta. O profeta sallallahu alaihi wasallam, no momento de enterro de um sahabi, que quando nós ouvimos o nome deles, nós dizemos radiyallahu anhu, Allah ficou satisfeito com eles e eles ficaram satisfeitos com Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: peçam doar a favor do vosso irmão, que agora será questionado. O que você preparou para este dia em que você vai se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala? Esta é a recordação. O ano se passou, o que eu fiz? O que eu fiz? O salat que você faz. Qual é a dedicação que existe no teu salat? Os ahadis, eu mencionei outra vez, estive aqui, quando o salat termina, se o salat não foi aceito, este salat é embrulhado num pano preto, que é lançado na cara daquele musalli. Por quê? Porque o teu salat não teve nenhuma relevância, não foi aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, todo o nosso esforço, nós teremos a recompensa daquilo que nós sacrificamos. E o Corão menciona: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. O homem não tem senão aquilo que ele merece. Aquilo que ele merece. Você se esforçar, você vai ter o resultado do teu esforço. Se você não se esforçar, você também vai ter. Então você mereceu o esforço. Fez esforço na escola, teve o resultado positivo. Não fez esforço, você teve o resultado negativo. O dunya é assim. O dunya é assim também. O akhirah vai ser a mesma coisa. Se você se esforçar, você vai ter a recompensa do esforço que você fez. E se você não se esforçar, você não vai ter nada. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, hadith da Abu Huraira, que vem no Muslim: badiru bil a'mali. Outro hadith vem sab'an. Outro hadith vem fitanan. Apressem em praticar boas ações. Antes de chegar o momento de fitna, antes de chegar o momento em que ao amanhecer a pessoa será um crente, mas ao anoitecer será um descrente. Ou ao anoitecer será um crente, ao amanhecer será um descrente. E yabi'u dinahu bi'aradi min ad-dunya, onde a pessoa irá vender a sua religiosidade em troca de algo mundano. Ele vai vender a sua religiosidade por algo mundano. Vai mandar passear, o termo que usa, mandar passear as ordens de Allah para ganhar um benefício mundano. Vai fazer de tudo para ganhar os benefícios mundanos. E nós vivemos num mundo, vivemos num ambiente em que a cada vez os desafios são maiores. Os desafios são maiores. Temos vários desafios. Desafio para salvaguardar a nossa religiosidade. Desafio para manter a educação dos nossos filhos. Desafio para manter a indumentária adequada islâmica das nossas mães, das nossas irmãs, das nossas filhas, por aí em diante. E do outro lado nós temos hábitos e costumes ocidentais que estão a penetrar como se fosse uma onda nas nossas casas. Falamos hoje, não é, de homossexualismo, casamento homossexual, LGBT, tudo isso são desafios que nós temos pela frente. E eles não vão parar de desafiar-nos. Não vão parar. E o Corão faz menção disso. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. E eles irão continuar combater-vos, irão fazer de tudo para que vocês abandonem a vossa religião e acatem
não é, os seus valores, os seus hábitos, os seus costumes, os seus princípios. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. E aquele que acatar e abandonar a sua religião, a abraçar uma nova religião, hábitos e costumes, metodologia, não é, sistema, e deixando desta forma o Islã, Allah subhanahu wa ta'ala فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Estes serão invalidados as suas ações aqui no dunya, assim como no além, e estes terão um fim terrível, que é o inferno. Prezados irmãos, isso nós vemos todos os dias. Vemos muçulmanos a olharem para casamentos homossexuais como se fosse normal. Mas é normal, é o que eles pretendem. Nesta fase, você deve olhar como se fosse algo normal. Mas o propósito é alcançar o seu filho, para o seu filho fazer a mesma coisa. Porque já foi achado, as pessoas já consideram como normal. Não é? As pessoas já consideram como normal. É inclinação. Não, não é essa inclinação. Nascimento do fitra. Allah fez homem, fez mulher e acabou. Vem com argumento, gênero. Conhecemos homem e mulher. Homem e mulher. Gênero é para fazermos as distinções das coisas básicas. Isso é masculino, está no feminino. Não usa termo gênero para alcançar um outro propósito. Não. Nós não vamos permitir isso. Não permitimos de jeito algum. O Islã condena o homossexualismo. E o Corão, a Bíblia, os livros divinos condenam essas práticas. E não podemos nos deixar levar por causa daquilo que nós vivemos, daquilo que está sendo impingido em nossas mentes, nas nossas casas, através das televisões, das redes sociais, por aí em diante. Isso não pode influenciar naquilo que nós temos como valores do Islã. Portanto, para haver uma mudança, estamos aqui a falar do novo ano, estamos aqui a falar do mês sagrado, obviamente, o mês de Muharram, passou mais um ano da nossa vida. Portanto, nós temos que mudar. Para alcançar o bem, nós temos que mudar. E para haver mudança, deve existir constrangimento. O que isso significa? Deve haver constrangimento. Para haver mudança, deve haver constrangimento. Você deve se sentir mal para você mudar. Se você não se sente mal, você não vai mudar. Se você está bem, por que vou mudar se estou bem? Mas você muda se você se sentir mal. Você vê que não tem dinheiro, está-se a sentir mal porque não tem comida em casa. Então você muda de forma de ser. Você muda, começa a trabalhar mais. Você começa a procurar melhores alternativas. Por quê? Porque você passou por uma situação constrangedora. Portanto, para haver mudança, tem de haver constrangimento. Quando você está diante de um constrangimento, está na porta de alcançar um sucesso. Por quê? Porque você sentiu-se mal naquilo e vai se esforçar para melhorar. Uma pessoa obesa vai para a rua, isso acontece muito mais com as mulheres, diz: estás gorda, portanto, já estragou-lhe o dia. Está gorda, agora tem que mudar. Por quê? Porque sentiu-se mal. É o tal constrangimento. Sentiu-se mal porque alguém lhe chamou de gordo. É verdade que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não é? Nos fins dos tempos vai existir muita obesidade. Nós vemos hoje. Não estou a fazer marketing de ginásio aqui. Não. No fim dos tempos vai haver obesidade. Até para chegar a esse fim de tempo tem que haver obesidade. Né? O ginásio pode estar a combater essa obesidade. Não estou a incentivar a obesidade. Estou a dizer que vai haver. Nós temos que salvaguardar a nossa saúde, porque esta obesidade traz problemas. Então, a pessoa, quando é chamada de gorda, sente-se mal. É o constrangimento que existe e ele se esforça para mudar. Então, se nós nos sentimos bem, nós fazemos uma retrospectiva. Se eu tivesse que deixar este mundo hoje, qual seria a minha situação? E todos nós sabemos. Todos nós conseguimos olhar para nós próprios, a nossa entrega, dedicação, a nossa posição diante de Allah. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos qual é a nossa posição diante de Allah. Como é que podemos saber? É só olhar qual é a posição que Allah está na tua vida. É a posição que você está diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Você tem preferência de outras coisas em detrimento a Allah, Allah também vai te deixar onde você merece estar. Portanto, tem que haver um constrangimento. Olha, como é que tem sido o teu solá? Você é regular nos 5 solá? E nesses 5 solá que você faz, é um solá que se chama de solá? Isso que nós temos que perguntar. Você, quando juntas a fila, endireita a fila, que o professor Salam incentivou, você começa a solar, o seu solar começa como deve ser começado.
É o que nós temos que perguntar. Então tem que haver um constrangimento. O hadith que mencionou, você termina o salat, um pano. Esse salat embrulhado num pano é lançado na sua cara. Por quê? Porque não foi válido. E Allah não aceita coisas mal feitas. Allah é puro. Allah é perfeito e gosta da perfeição. Então é o que nós temos que alcançar. Temos que alcançar a perfeição. Allah gosta quando alguém pratica uma ação, pratica da melhor forma. Allah subhanahu wa ta'ala gosta dessas coisas. Portanto, nós temos de nos sentir constrangidos, este é o ponto, e este constrangimento vai fazer com que haja uma mudança. Haja uma mudança. Mudamos em todos os aspectos da nossa vida. Mudar no que diz respeito à nossa forma de estar. Saber que um dia terei que prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala. Mudar na tua ligação para com Allah subhanahu wa ta'ala. Mudar em vários aspectos que você consegue saber e você sabe muito bem, obviamente, que você está em falta para com Allah, está em falta para com as pessoas. O teu esforço deve ser no verdadeiro sentido. Alcançar aquilo que é o propósito e não simplesmente para alcançar louvor das pessoas. Para alcançar pessoas falarem de ti e depois as pessoas falaram e acabou, conforme os hadiths mencionam. O outro aspecto que eu gostaria de ressalvar nesta conversa, uma vez que nós estamos no mês de Muharram, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que, ou por outra, antes do jejum de Ramadã, existia um outro jejum que era obrigatório, que é o jejum de Ashura, o jejum do 10º dia de Muharram. O jejum do 10º dia de Muharram, que provavelmente calha no dia 27 e 28, não é? Deste mês, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que antes era obrigatório, quando foi instituído o jejum de Muharram, este jejum deixou de ser obrigatório. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que jejuar no dia de Ashura, no dia 10 de Muharram, eu tenho esperança que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe os pecados do ano anterior. E o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava e ordenou que as pessoas jejuassem. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi informado que os judeus jejuam também neste dia, é o dia em que Allah salvou Musa alaihi salam do Firaun, os judeus também jejuam neste dia. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: no ano seguinte nós vamos jejuar também o 9º dia. Portanto, 9º e 10º dia que deve-se jejuar, e a recompensa aqui é dos pecados do ano anterior serem perdoados. Portanto, isso vai calhar no dia, poderá ser 28, 27 e 28, e alguns dizem 28 e 29, portanto serem 2 dias, apesar do profeta sallallahu alaihi wasallam ter jejuado somente um dia, mas a sua pretensão era de jejuar mais um dia no ano seguinte. Portanto, este é um sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, esta é a forma que o profeta sallallahu alaihi wasallam transmitiu-nos, e temos aqui um legado deixado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. O inteligente é aquele que, conforme aqui dissemos, sente-se constrangido e opta por mudança. Se você não sentir-se constrangido, não existirá língua, idioma para manifestar o remorso do dia em que você tiver que prestar contas e ter aqui o remorso de que, olha, se eu tivesse feito melhor, seria muito bom. Um ano de vida passou, um ano, não é, do tempo que nós temos nessa face da terra já passou e o nosso tempo diminuiu. Portanto, o felizardo é aquele que faz uma retrospectiva do ano que passou e encontra as deficiências e melhora. Este é felizardo. Esta é uma recordação, este é felizardo antes de chegar o dia em que as pessoas vão pedir outra chance. Rabbi irji'un, oh Allah, dê-me outra chance, faça-me voltar. La'alli a'mal salihan fima taraktu, para que eu possa praticar bons atos além daqueles que eu já praticava. A resposta qual será? Kalla, jamais. Não terás essa chance. Portanto, o felizardo é aquele que leva em consideração esses aspectos e, acima de tudo, opta pela mudança. A nossa conversa aqui nesta reflexão é chamar a reflexão das nossas ações e optar. Estou a fazer bem aqui, tenho que melhorar. Assim como eu dei o exemplo, aquela pessoa que é chamada de gorda, sente-se mal, faz um esforço, já vai para o ginásio, melhora a sua dieta. Por quê? Porque quer ultrapassar aquele obstáculo pelo qual não lhe deixou satisfeito.
Então, isso deve acontecer com todos nós. Fazemos uma análise das nossas ações, a nossa posição diante de Allah subhanahu wa ta'ala, para que possamos amanhã, não é, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, olharmos para trás e ficarmos satisfeitos com aquilo que nós fizemos. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.